noite, sejam todos bem-vindos à aula de patologias do sistema. Hoje, dando continuidade no nosso assunto, nós vamos falar sobre o sistema urinário, a patologia do sistema urinário, em relação à síndrome nefrótica, o complexo, né, de sinais clínicos, o que seriam os sinais clínicos para uma identificação de uma patologia dentro do sistema urinário. Esse é o nosso slide final. Tá? A gente vai concluir, né, agora em dezembro, o nosso assunto, e esse é o nosso slide 3, unidade 3, para quem quiser acompanhar o material complementar, né, que são os livros-textos. Bom, existem várias doenças do sistema urinário que a gente, né, precisa identificar. Infecção urinária, insuficiência renal, doença renal crônica, cálculos renais, incontinência urinária, câncer, enfim. Dentro da patologia, né, quando a gente fala em relação à síndrome nefrótica, nós temos esses sinais clínicos que nós podemos estar avaliando, né, no nosso paciente. Nefrose é um distúrbio renal que faz com que o corpo ele excrete, por exemplo, proteína, né, em excesso na urina. E a síndrome nefrótica, ela vai ser causada por danos aos pequenos vasos sanguíneos nos rins que filtram os resíduos e o excesso de água no sangue. Normalmente, né, é um problema muito comum, tá? E a gente, né, tem que fazer o tratamento, ele vai ser feito com o auxílio médico, ele requer um diagnóstico médico também. Sempre vai precisar de exames laboratoriais ou de imagens, tá? No caso, né, de um paciente com uma síndrome crônica, nós temos que fazer um acompanhamento que vai durar aí anos, né, ou toda a vida do paciente. Geralmente, esses sintomas, eles são inchaço ao redor dos olhos, nos pés, né, membros inferiores, os tornozelos, urina espumosa, ganho de peso, né, devido aí ao excesso de retenção de líquidos. Então, geralmente, né, o que pode causar essa síndrome nefrótica ela pode ser causada, né, também por questões congênitas ou adquiridas, né, que a gente pode adquirir aí um problema de saúde secundário, tá? A síndrome nefrótica, geralmente, ela acontece em pessoas que, devido, né, às doenças renais, mas também pode ser consequência aí de uma outra situação, de uma outra patologia, como diabetes, hipertensão, lúpus, né, as doenças cardíacas, eritematoso sistêmico, as infecções por vírus ou bactérias, câncer, ou, né, o uso excessivo aí de alguns medicamentos, tá? E as complicações, dependendo da fase, se for, por exemplo, uma fase inicial, geralmente pode ser infecções, trombose, né, venosa ou arterial, e a insuficiência renal aguda, tá? Como eu falei, né, os sintomas aí mais comuns dessa síndrome nefrótica, geralmente é a perda do apetite, uma sensação aí de mal-estar, edema palpebral, edema de tecidos, isso tudo devido ao excesso de sódio e a retenção de água, que faz com que o paciente fique edemaciado, com inchaço, tá? E dor também, né? Dor abdominal, urina espumosa. Nós temos algumas alterações que podem estar associadas, por exemplo, né, às alterações imunológicas. E essa síndrome nefrótica, ela acontece
Quando a proteinúria nefrótica, ela vai ser associada a alguns vários, né, de hipoalbunemia, o edema, né, a dispilidemia, que não é especificamente obrigatório, mas é uma situação que pode ser correlacionada aí com o aumento do risco de trombose, tá? Geralmente, o paciente com síndrome nefrótica, ele vai ter uma restrição de sal e de água, para evitar aí uma piora do quadro clínico, né, e também dessa retenção de líquido, do inchaço. E, em geral, eles têm uma restrição de líquido que pode variar aí de 800 a 1.200 ml, né, por dia, de acordo com a diurese do paciente, também sobre orientação médica, tá? Nós temos algumas restrições alimentares em relação à síndrome nefrótica, né, de acordo com os sintomas clínicos, medicamentos, tá? E aí, né, dependendo da situação, o paciente ele pode acabar precisando entrar numa dieta, né, restritiva, tá? Da sua alimentação. Aqui nós temos o sinal clínico em relação à proteinúria, né? Essa proteinúria aí maciça, com perda de cerca de 3,5 ou mais em pacientes adultos. O que seria essa proteinúria, né? O nível elevado de albumina, ele faz com que o sangue, o fluido, né, ele deixa a corrente sanguínea entrar nos tecidos. Então, esse líquido aí, ele vai, né, fazer com que o paciente tenha esse inchaço em específico, tá? A proteinúria, gente, ela vai ser, digamos assim, um estado, né, benigno, porque tem a proteinúria temporária também, ou através, né, de efeitos colaterais relacionados a algum medicamento. A proteinúria, ela é uma condição que a gente vai ter a presença aí das proteínas na urina, em uma quantidade superior ao normal, tá? Então, geralmente, né, a gente associa aí a algum tipo de doença, normalidade, né? E aí o plasma, a porção líquida do sangue, ela também contém diversas proteínas diferentes. O paciente que tem proteinúria, a proteinúria, ela é um marcador aí da doença renal, que vai desempenhar um papel muito importante na triagem, no diagnóstico e na monitorização das doenças renais. Então, a gente tem alguns estudos epidemiológicos que mostram que a proteinúria ela é um fator de risco independente para os eventos cardiovasculares e de doença renal progressiva, tá? Geralmente, dentro da patologia da atenção, né, à saúde do paciente, a gente faz uma avaliação dessa urina durante 24 horas, né, que são as verificações dos sinais vitais e do balanço hídrico. Então, a proteinúria de 24 horas, a gente mede aí a quantidade de proteína que é excretada na urina em um período de 24 horas, que é uma avaliação mais específica, né, do grau de proteinúria do que um teste de urina aleatório. Nós temos também a só um momentinho, deixa eu tentar ler aqui. A hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia, tá? Com perda diária, né, de cerca de... valores inferiores a 3 gramas de litros. Nós temos algumas doenças, né, que vão estar associadas a hipoalbuminemia, caquexia, que é a perda de peso, nefrose,
né, que é quando, né, como eu falei ainda há pouco, o corpo ele excreta, né, a proteína em excesso na urina, hemocromatose, várias outras situações, como também a insuficiência hepática, tá? Que já, né, perda da função, né, do fígado, que eu expliquei para vocês na semana passada. E a hipoalbuminemia ela é causada por doenças hepáticas, né? Síndrome nefrótica, queimadura, doença de Crohn, né, que são as síndromes de má absorção, que eu já expliquei para vocês também. A hiperalbuminemia, tá? Que geralmente vai estar associada à desidratação. A hipoalbuminemia vai ser a diminuição do teor de albumina no sangue, tá? Então, essa diminuição, né, da albumina no sangue, a gente vai monitorar também. O edema, que é um inchaço, né, generalizado, é um sinal clínico muito comum, muito mais comum. E a hiperlipidemia. A hiperlipidemia, ela é uma doença que a gente tem, né, de altos níveis de gordura, né, no sangue, o lipídio. E nós temos aí o colesterol, o triglicerídeo, né, que são lipídios. E isso pode causar aí um depósito, né, nas paredes dos vasos sanguíneos, de restringir o fluxo de sangue. Pois isso cria, né, um risco aí de paciente adquirir um ataque cardíaco e também de acidente vascular cerebral. E nós temos também a lipidúria. A lipidúria, ela vai ser associada, né, à síndrome nefrótica. Geralmente, ela é, na verdade, a presença de gordura, tá, na urina, e ela pode ser identificada através, né, de microscopia, uma relação que a gente tem aí entre a intensidade dessa lipidúria com a proteinúria, que é a proteína na urina, né, que vai estar associado às alterações histopatológicas renais, tá? Só passar aqui para vocês os slides. Bom, aqui na síndrome nefrótica, como a gente já bem foi falando, nós temos aí algumas doenças, né, do sistema urinário, e outras delas vão ser relacionadas, né, às doenças mais graves do trato urinário, como a doença renal crônica, a infecção urinária, que é mais comum, tá? E geralmente a proteinúria ela é um resultado, né, dessa perda seletiva aí proteica da barreira de filtração capilar glomerular. Devido a isso, a gente tem um dano aí estrutural da parede, né, do capilar glomerular. E a azotemia, ela é a elevação dos níveis dos compostos de nitrogênio no sangue, por exemplo, né, ureia, ácido úrico, hematúria, tá? Sangue, né, na urina, hipertensão, que são sinais clínicos encontrados geralmente em fases mais avançadas. Como eu expliquei, né, ainda há pouco, nós temos aí as infecções urinárias, que é uma patologia, né, que afeta qualquer parte do sistema urinário, do aparelho urinário, podendo inclusive ser nos rins ou na bexiga. E ela acontece devido à presença de agentes infecciosos, que geralmente, né, está relacionado a uma parte do sistema urinário, sendo que quando afeta os rins, recebe o nome de pielenofrite, já que acomete a bexiga e a gente chama de cistite. A doença renal crônica também, que vai ser a incontinência urinária,
né, cálculos renais, que são as pedras nos rins, câncer de bexiga, de rim. Então, dentro dos sinais clínicos, nós vamos observar essa descrição, né, de frequência dos sintomas, dos sinais e sintomas que geralmente é causado, como febre, dor no corpo, manchas na pele, coloração amarelada na pele também, que é a icterícia, prurido, que é a coceira, tá? Nós temos também deixa eu ver, cansaço, né? São algumas manifestações clínicas que podem estar associadas aí com os sinais e sintomas, né, de algumas doenças. Dentro da proteinúria, é importante que a gente saiba, né, que a proteinúria ela é a proteína na urina e geralmente causa aí a albumina, né, as concentrações, né, de proteína de causa, por exemplo, urina espumosa ou com sedimento, e em muitas doenças renais, tá? Lá vai estar associado também a algumas alterações urinárias, como o sangue na urina, hematúria. A proteinúria, ela é uma condição que geralmente ela é caracterizada pela presença de proteínas na urina, em uma grande quantidade superior ao normal. Então, geralmente, ela vai estar, né, sendo associada, usualmente, a algum tipo de doença ou anormalidade, mas, ocasionalmente, ela pode ser observada em alguns adultos normais, plasma, né, porção líquida do sangue, que contém diversas proteínas diferentes. A azotemia, ela vai ser, né, esse aumento aí de concentrações séricas de ureia, creatinina e outros também compostos nitrogenados, tá? Não proteicos, né, no sangue, no plasma, no soro, pela condição que esse paciente ele vai estar apresentando, né? A condição, né, de diminuição também do fluxo sanguíneo renal pode resultar nessa azotemia, que ela vai ser classificada em pré-renal, em renal ou pós-renal, tá? Aí nós temos também a hipoalbuminemia, hiperlipidemia, como eu expliquei para vocês, né? Ainda há pouco, vou só reforçar um pouquinho mais. Dentro da proteinúria, nós temos a hipoalbuminemia com exacerbação de edema, a hiperlipidemia, né, excessiva de reabsorção tubular das proteínas, que elas vão liberar aí essas enzimas, né, lisosomais, citocinas, pró-inflamação e lesão renal, o que precipitam a perda do néfron. E nós temos a síndrome nefrótica primária, que geralmente elas vão estar associadas aí a alguma lesão primária renal, e a síndrome nefrótica secundária, que vai ser ocorrida devido a algumas enfermidades sistêmicas. Bom, a hipoalbuminemia, né, ela vai ser causada, né, pela doença hepática, como eu falei para vocês ainda há pouco. Síndrome nefrótica, doença de Crohn, hiperbilirrubina, né, que geralmente vai ocasionar aí está associada a uma desidratação. A hiperlipidemia, ela já vai ser umas alterações que ocorrem, né, quando os níveis de lipídios, eles vão aumentar na corrente sanguínea. Então, nesse caso, a gente vai classificar em hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia do colesterol e também
o aumento, né, do triglicerídeo, que geralmente, né, são os lipídios, como eu falei ainda há pouco para vocês, tá? E também a hiperlipidemia mista. Então, é uma doença, né, que tem aí alto nível de gordura, de lipídios no sangue, exemplos de lipídios que inclui também colesterol, triglicerídeos, e essas substâncias elas podem, né, se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, de restringir o fluxo de sangue, e isso também, né, tem relação aí em relação ao risco de ataque cardíaco de assistente vascular cerebral. Tá? Então, a hiperlipidemia ela não causa sintomas. Geralmente ela é uma doença que é diagnosticada, né, por exames de sangue de rotina e geralmente recomendado, tá, anualmente, né, para os adultos. Os tratamentos também eles podem incluir medicamentos, uma dieta saudável, atividade física. Quando a gente fala em dieta saudável, né, a gente lembra aí em relação à questão mais específica de ingestão de verduras, de frutas, atividade física, né, que é importante que o paciente ele faça, tá? A síndrome nefrótica primária, ela vai ser aí, né, mais frequente nos adultos, também nas crianças, geralmente nos adultos, né, tem uma porcentagem mais específica dos casos, porque eles são de síndrome nefrótica também secundária, né, e que vai ser a diabetes, mellitus, lúpus, eritematoso, né, sistêmico, amiloidose, infecções bacterianas e virais, neoplasias, né, medicamentos, enfim. E a síndrome nefrótica, ela é caracterizada, né, por essa ocorrência aí dessa proteína maciça, edema, hipoalbuminemia, dislipidemia, né, e a lipidúria, que eu já expliquei para vocês. E a proteinúria maciça, ela também é definida como uma excreção urinária de mais de 3,5 gramas de proteína, tá? Por 1,75 milímetros de superfície corporal. A cada 24 horas, né? Que a gente tem que avaliar. Um paciente que tenha mais de 50 miligramas por quilo, né, de peso em 24 horas. E a secundária, ela é causada por diversas doenças sistêmicas, né, como algumas doenças de depósitos que a gente tem, amiloidose, metabólicas, nefropatia, né, diabética, autoimune, a lúpus, tá, né, eritematoso, as infecções, tá, bacterianas, né, virais, como eu bem mencionei, né, então as drogas, tumores sólidos, tá, né, ou hematopoéticos, que são os do sangue, tá? Tumores sólidos, cabeça, pescoço, sistema nervoso, temos vários tipos. As complicações, geralmente, né, a gente tem algumas complicações. Dentro dessas complicações nefróticas, antes de falar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa síndrome nefrótica, né, nas fases iniciais, que a gente tem aí as principais complicações que elas vão estar relacionadas à infecção, à trombose venosa ou arterial, a insuficiência renal aguda, né, que é a IRA, as complicações que geralmente ocorrem em indivíduos que não respondem ou não realizam a terapêutica indicada para a doença, tá? Mas aí, dentro dessas complicações, né, geralmente são causas congênitas, né, ou adquiridas por um problema de saúde, doença infecciosa, hepatite, né, HIV, AIDS, né, ou as doenças sistêmicas como lúpus. E em alguns casos, né, a doença geralmente ela pode ser também genética.
Infecções, né, nefróticas, geralmente essas infecções pode causar ardência, né, forte quando o paciente for querer urinar, e aí tem a questão também de acabar de voltar do banheiro. São alguns sintomas, né, da infecção urinária. Então, o tratamento geralmente ele é simples, ele é feito com antibiótico, mas ele pode se agravar, né? Então, a gente tem que analisar, porque dependendo da situação da infecção, uma infecção generalizada que pode levar até à morte. A infecção urinária, ela é caracterizada pelo crescimento bacteriano, tá? Então, né, as colônias, né, por ml de urina, que a gente vai analisar, tá? No exame de urina, e colhida, né, em jato médio, de maneira asséptica, tá? Geralmente, por exemplo, infecção baixa, né? A gente tem uretra, bexiga, quando ela não é tratada, as bactérias elas vão continuar no trato urinário e podem chegar nos rins, tá? E isso, né, ocorre quando já é mais grave, uma infecção mais grave, a gente chama de pielonefrite, que é uma infecção, né, que a gente tem que pode causar danos irreversíveis para os rins e também atrapalhar a função do rim, tá? No hemograma, a gente pode ter aí um aumento dos leucócitos, que a gente chama de leucocitose. E na hemossedimentação, né? O índice ele é muito elevado. A gente consegue ver a intensidade, a gravidade dessa infecção urinária. Então, os pacientes podem apresentar aí febre, né, intensa, calafrios, tá? E o exame, né, para diagnóstico, geralmente ele é feito a partir do quadro clínico, que a gente, né, vai ter aí um auxílio dos exames de urina, de sangue, de imagem, mas para, né, diagnosticar a adequada infecção urinária, o especialista ele vai solicitar a urocultura com antibiograma, que é um exame, né, realizado em laboratório. O antibiograma ele é um teste de sensibilidade para a gente identificar essa sensibilidade a certos antibióticos do que causou, né, da doença do agente causador da doença, tá? E o organismo, né, ele geralmente vai estar com uma imunidade baixa, então aí tem uma proliferação de micro-organismo que é facilitado para a doença se manifestar. E na maioria dos casos, a bactéria que habilita o intestino, ela é a culpada, por exemplo, né? Nós temos a coli, Escherichia coli, e ela geralmente se aproveita da situação, né? E ela sobe para a uretra até atingir bexiga, ureteres e os rins, tá? O tratamento, ele dura de 7 a 10 dias, sendo importante, né, tomar medicamento, né, que vai ser informado pelo médico, mesmo que os sintomas, eles desapareçam, né? Então, importante beber mais água, quanto mais urina, né, o corpo produzir, mais fácil vai ser a eliminação dessas bactérias pela urina. Então, as infecções, né, elas vão ser localizadas apenas na uretra, a uretrite, por exemplo, que elas são provocadas geralmente por agentes transmitidos por via sexual e são mais típicas do sexo masculino. E a mulher, né, ela possui a uretra muito curta, a infecção transmite diretamente, né, a bexiga. E aí a gente tem, né, como identificar, como eu falei, através, né, do hemograma, então, que é um dos principais sinais de processo infeccioso, a febre, a gente consegue identificar, né, o foco infeccioso, e o hemograma, né, tem a leucocitose, neutrofilia, linfopenia, presença também, né, de desvios de granulócitos imaturos. A gente só precisa, né, investigar. Os leucócitos,
ele é um valor total dos leucócitos no sangue, mas quando está muito alto, né, a gente tem aí a leucocitose, que, né, pode estar associada a uma infecção. E a contagem, né, mais baixa aí do normal, da leucopenia, que pode indicar depressão da medula óssea, infecções virais também, ou reações tóxicas, tá? A gente tem também a trombose, né? Trombose venosa. A trombose, ela vai ser uma formação de um trombo no interior, né, do coração, de um vaso sanguíneo no indivíduo. Aí tem os coágulos sanguíneos, né? E que levam pro sistema. Como é que a gente identifica? Geralmente a trombose, o paciente ele começa a ter um inchaço na perna, tá? Sintomas eles vão ser vermelhidão, dor no local, edema, né, que é o inchaço, dor nas pernas. Isso pode levar, né, o paciente a ter uma trombose venosa, né, que é uma formação de um coágulo do sangue que vai se desenvolver na veia. Bom, geralmente vai ser um resultado de uma doença, uma lesão, né, das veias na perna. O paciente que tem uma imobilidade, pode ser fratura, medicação, obesidade, doenças hereditárias, enfim. E o tratamento, né, ele possui o principal objetivo é tentar impedir o crescimento, né, e o deslocamento também desses coágulos. Então, o tratamento ele é feito por um cirurgião vascular, né, um médico cardiologista, que a gente vai verificar aí as situações mais graves, né, de recomendação, intervenção cirúrgica. Em si, por exemplo, né, for, por exemplo, a venosa, a gente tem as medicações que são anticoagulantes. Utilização de meias elásticas para compressão das pernas. A gente também orienta, né, os remédios que facilitem o retorno do sangue para o coração. Medicações também que tratem, né, colesterol, vasodilatadores, para dificultar aí a formação desse trombo, tá? Tem aspirina, né, também que é muito utilizada. Geralmente, nós temos também a ira, né? Eu vou falar mais detalhado em um outro momento para vocês, mas a insuficiência renal, né? Ela é a incapacidade dos rins de filtrar o sangue. E aí, né, que o rim, ele tem o objetivo de eliminar essas substâncias que podem ser tóxicas, né? E aí não vai conseguir fazer esse processo, dependendo da situação, né? Geralmente ela é causada também por outras situações de outros fatores de risco, algumas outras doenças. A gente identifica, né, a insuficiência renal com a diminuição da produção de urina, retenção de líquidos, sonolência, falta de fome, fadiga, falta de ar que o paciente pode apresentar também, confusão mental, náuseas, vômitos, né? Então, os principais problemas dos rins, a vontade de frequência de urinar, né, em pouca quantidade de cada vez, dor constante, né, nos olhos, inchaço nas pernas, coceira, tá? Cansaço, né, excessivo, alterações da cor, da cheiro da urina, presença de espuma na urina, tá? Então, a gente tem como reverter, né? Uma dieta rica, né, em gordura, a gente sabe que a dieta, né, 80%, uma porcentagem muito alta de gordura faz, né, a recuperação dos danos aí dos tubos dos rins, né, diabetes, enfim. E o paciente, no caso mais grave, ele pode ter um choque circulatório, uma infecção generalizada,
uma desidratação, queimadura, né, excesso de diuréticos, até mesmo uma obstrução dos rins. A síndrome nefrítica, ela vai ser, né, um complexo aí de quadros de sinais clínicos, que vai ser causada por um complexo, né, de sinais e sintomas que inclui aí hematúria, né, oligúria, azotemia, hipertensão, proteína e edema, né, com uma intensidade menor, vai ser comparada, né, com a questão nefrótica. Bem, quando eu falo, por exemplo, em hematúria, a gente tem que entender que é a presença da urina, né, de sangue na urina, uma quantidade, né, anormal de hemácias. São os glóbulos vermelhos do sangue. Então, a hematúria, ela não é uma doença, e sim um problema que vai ser provocado por outras doenças dentro da condição de saúde. A oligúria, ela é definida classicamente, né, como a redução do volume urinário por um valor abaixo de 400 ml em 24 horas. A gente tem a hipertensão, acho que a maioria, né, de vocês já sabem, hipertensão arterial, né? A hipertensão é a pressão alta, é a condição que a força do sangue ela contra, né? A parede das artérias ela é muito grande. E geralmente, né, ela deve ser definida acima de 140/9. Né, que é considerada mais grave quando a pressão está acima de 180/12. Então, a gente tem aí, né, um tratamento diagnóstico médico, a pressão ela não tem sintoma. Ao longo do tempo, né, se não for tratada, ela pode desencadear outras doenças cardíacas, como acidente vascular encefálico. E a gente tem, né, alguns casos que estão relacionados à pressão alta, como fumo, ingestão de álcool, obesidade, estresse, consumo, né, excessivo de sal, alteração no colesterol, triglicerídeo e também o sedentarismo, né, que é a falta de atividade física. Precisa ser monitorado, a gente precisa monitorar, tá, a pressão, né, do nosso paciente e também fazer alguns exames, né, de imagem, se for o caso, o ecodoppler, esqueci o nome, é muito comum que é feito radiografia, alguma coisa relacionada a exames de coração. Eu esqueci o nome, que é muito utilizado dentro das urgências e emergências. E aí a gente tem também, né, que pelo protocolo do Ministério da Saúde, que ela é uma doença crônica, que vai, né, aumentar aí os níveis elevados, não tem cura, tem tratamento e monitoramento. E dependendo do caso, né, do sintoma, né, a gente sabe que pode ser muito mais grave, então o paciente pode, enfim, ter outras consequências e impactar, né, até num óbito, enfim, se não tratar. A proteinúria, né, a proteína na urina, ela pode não ser causada aí por doenças subjacentes, algumas causas comuns, né, que inclui aí várias variação, né, individual, proteinúria, temporária, né, que é um estado benigno mais comum, ou alguns efeitos colaterais dos medicamentos. A glomerulite pós-infecciosa, que a gente já tem, né, da síndrome nefrótica, que vai ser caracterizada, por exemplo, por a síndrome nefrítica, tá? Mas a gente tem a glomerulite, que vai ser uma doença que provoca a inflamação de uma região do rim, e é muito conhecida como glomérulo, tá? Então, a gente tem aí nessa região do rim, que é muito conhecida como glomérulo, né? Então, essa região da glomerulite, ela
é responsável do glomérulo, é responsável pela filtragem do sangue e a formação da urina. Então, as causas, né, da glomerulonefrite, elas vão estar associadas ao tipo e também, né, pode ser primária, secundária, aguda ou crônica. A nefropatia por imunoglobulina A, que ela vai ser a deposição de imunocomplexos, tá, de GA, né, nos glomérulos, então se manifesta também como hematúria, proteinúria, sangue, né, na urina, proteína na urina, e em geral, geralmente, né, insuficiência renal lentamente progressiva. Então a gente tem aí o diagnóstico que vai se basear através do exame de urina, tá? A gente tem também a nefrite hereditária. A nefrite hereditária, ela é uma doença geneticamente heterogênea, né, caracterizada aí por uma síndrome nefrítica, hematúria, proteinúria, hipertensão, tá? Nós temos a nefropatia IgA, falei ainda há pouco para vocês, e dentro dessa nefrite hereditária, né, que é genética, a gente vai fazer um acompanhamento, né, da surdez neurosensorial, que é muito comum, de algumas doenças oftalmológicas. São as causas, né, de uma mutação genética que pode afetar lá, né, o colágeno tipo 4. A síndrome nefrítica, ela é caracterizada por lesões que causam a proliferação das células, né, dentro do glomérulo, são acompanhadas de infiltrado leucocitário. E essa é uma reação inflamatória, ela ocasiona a lesão das paredes capilares, o que permite a passagem de hemácias para a urina. Bom, a nefrite, né? Nós temos a nefrite, a síndrome nefrite e a síndrome nefrótica. A síndrome nefrítica, ela vai ser definida, né, pela hematúria, sangue na urina, graus variáveis de proteína na urina, proteinúria, que geralmente, né, elas estão associadas às hemácias diformes, no geral, né, cilindros hemáticos, no exame microscópico do sedimento urinário. Em geral, a gente tem aí um elemento a signar, que geralmente é edema, hipertensão, elevação de creatinina sérica e oligúria, tá? Não sei se eu já falei para vocês sobre a oligúria, né? Mas vou só reforçar que a oligúria, eu dou uma disciplina muito parecida com essa para outras disciplinas, mas é a baixa produção de urina, tá? Então, pode não, né, ser causada por doenças subjacentes. A gente tem também desidratação, retenção de urina, efeitos colaterais de medicamento, tá? E a gente tem também a síndrome nefrótica, né? Como eu falei para vocês. Deixa eu só passar aqui. A nefrítica, continuando, a gente tem a síndrome nefrítica, que ela pode ser causada por uma infecção. Então, tem a questão da glomerulonefrite, né? Pós-infecciosa aguda, que é causada por depósito de imunocomplexos nos glomérulos. A nefropatia, né? IgA, mais comum em crianças e adultos jovens, onde ocorre o depósito, né, de imunoglobulina no mesângio. A nefrite hereditária, que são as doenças glomerulares hereditárias que resultam aí em mutações, tá? Aqui a gente tem, né, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica. Na síndrome nefrótica, já vai ser um caso, existe uma grande importância na perda de proteínas diariamente. E a síndrome nefrítica, ela é a perda de proteínas, quase não ocorre, sendo, né, a principal característica aí da hematúria, tá? As causas, né, da síndrome nefrótica, geralmente elas são associadas
a algumas doenças congênitas, né, raras, que o paciente ele pode, né, adquirir algum problema de saúde, algum problema secundário por algum tipo de doença infecciosa, como hepatite, AIDS, né, algumas doenças sistêmicas também, como a lúpus, que existem casos, né, que a doença ela foi transmitida geneticamente, tá? Aqui a gente tem uma interatividade, não sei se vocês já sabem, mas os fóruns eles já estão disponíveis. Ainda faltam pouco assunto para a gente concluir, mas dentro dessa interatividade a gente tem a síndrome nefrótica, que pode ocorrer aí uma lesão, né, aos podócitos, que é uma consequência do quadro clínico de proteinúria, tá? Essa lesão aí de podócitos, geralmente está relacionado à glomerulonefrite, né? Então, o que são os podócitos? Eles são células epiteliais viscerais que altamente, né, especializadas, elas revestem a superfície urinária. A gente tem aí, né, o tufo capilar glomerular, que, né, tem a questão das células endoteliais, a membrana também, basal, que se constitui, né, a barreira de filtração glomerular. E a gente segura também a permeabilidade seletiva, tá? Como eu falei para vocês, a lipidúria, ela vai ser a presença de gordura na urina, né? E isso pode estar associado aí, né, a algumas alterações histopatológicas renais, tá? Mas a causa, né, da síndrome nefrótica, ela geralmente é uma causa congênita, né, que pode ser adquirida com o tempo ou por doenças infecciosas, tá? A gente tem, né, aí também o pH alcalino. Esse pH alcalino na urina, o valor médio, né, de um pH urinário ele é de 0,6, mas ele pode variar de 4,5 a 8,0. Então, a gente verifica, né, o pH aí da urina. Uma urina com pH menor, né, que 5 ela vai ser ácida. E uma urina com pH maior que 8 vai ser alcalino. Então, pH alto na urina, né, é naturalmente uma urina ácida. Que o rim, ele é o principal, né, meio de eliminação dos ácidos. Então, o pH do sangue, ele vai estar em torno aí, né, como eu falei para vocês, de 5,5, 7,0, tá, né, bem mais ácida. Então, o valor do pH maior que 7 pode indicar a presença de bactérias que alcalinizam aí a urina, tá? A azotemia, que eu expliquei também para vocês, né? A azotemia, ela vai ser os níveis elevados da ureia, né? A outros compostos de nitrogênio, nitrogenados no sangue. Então, a azotemia, ela nem sempre é um sintoma de uma doença, mas ela pode causar aí uma desidratação, alguns efeitos colaterais, né, de medicamentos, dieta rica, né, em proteínas. A gente tem alguns tratamentos também, né, médico, que geralmente é confusão mental, que o paciente pode apresentar, falta de ar, né, então precisa, né, marcar uma consulta quando o paciente apresentar perda de apetite, perda de peso, coceira, né, baixa saída da urina, pressão arterial elevada, inchaço nas pernas. Como é que a gente vai identificar, né? Geralmente são esses sintomas, tá? Dor abdominal,
E aí a gente tem uma diferença de uremia para azotemia. Uremia é uma manifestação clínica, né, mais severa. Azotemia, elas são os sinais de uma insuficiência renal, tá? Né, que pode estar presente em um paciente azotêmico, tá? E a hematúria, como eu bem falei para vocês, né, a hematúria, ela é a presença de sangue na urina, né, muito evidente em microscópio, totalmente visível também, né, às vezes, mais microscópio a gente consegue verificar também mais detalhado. Sangue na urina, ele causa, né, ele é causado por várias doenças, então tem algumas variações, né, que a gente não consegue explicar, exercícios físicos. O paciente, ele precisa, né, consultar um médico, avaliar, né, a questão do sangue na urina, dor na urina, tá? E a gente tem, né, algumas patologias, olha, que a gente vai dar continuidade na semana que vem, falando sobre a pielonefrite, a litíase urinária, tá? Nós temos, ainda vamos falar ainda um pouquinho sobre os rins, né, os rins policístico, cistite, né, algumas doenças do sistema genital, né, criptorquia, a hiperplasia também prostática, né, da próstata, tá? Né, câncer da próstata, né, vaginoses, adenomiose uterina, a endometriose, hiperplasia plasia endométrica e os ovários policísticos. Tá bom? A gente vai falar mais detalhado nas próximas aulas. Vou só tentar abrir aqui rapidinho para vocês. Dentro da unidade 3, né, que foi o que a gente iniciou hoje, a unidade 3, aí vocês conseguem avaliar lá o conteúdo, seguir, né, o conteúdo. Ver se eu consigo aqui colocar. A gente tem aqui sistema urinário, né? Olha aí, né? Que ele é relacionado à questão, né? De formar, depositar e eliminar a urina, a síndrome nefrótica que a gente falou hoje, né? Tá? Proteinúria, né? Proteína na urina, lipúria, lipídios, azotemia, elevação dos níveis de nitrogênio no sangue. Então, olha, vocês podem conseguir acompanhar toda essa parte aqui, né, da proteinúria nefrótica, que eu expliquei, né, se alguém quiser fazer uma leitura complementar, mais detalhada, tá, né, olha aqui as doenças, né, glomerulose, nefropatia membranosa, a síndrome nefrítica, tá, né, glomerulite, né, pós-infecciosa, nefropatia IgA, nefropatia hereditária. A gente sabe, né, que a gente tenta diferenciar a síndrome nefrótica da síndrome nefrítica. A gente tem que entender, né, que na primeira existência mais importante a gente tem a proteína diariamente. Então, na nefrótica a gente já tem a perda dessa proteína, que quase não ocorre, né, por conta das características da hematúria. Aí a gente, né, tem a pielonefrite, a litíase, que a gente vai dar continuidade na semana que vem, tá bom? De qualquer forma, a gente já está na página 116. Vamos iniciar a 116, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de hoje. Né? A gente já falou aí sobre várias doenças, muito bem detalhado, muito bem especificado. Aproveitem para fazer também o material a leitura do material complementar. E quem, né, já quiser fazer sua avaliação, pode fazer a avaliação pelo AVA, né, que é questionário online, tanto para quem está presencial quanto para quem está virtual, vai ser todos, né, disponibilizado lá para fazer a prova. E a nota vai ser especificamente por lá,
É tudo sistematizado, tá? Né? Quem faz nessa prova geralmente é central, tá bom? Então, gente, é isso por hoje. É isso que eu tinha para falar para vocês. Não vou me aprofundar mais, postergar mais, senão a gente acaba não tendo conteúdo para falar em um outro momento, tá bom? Obrigada, boa noite a todos, um ótimo descanso a todos. Eu aguardo vocês na semana que vem, se Deus quiser, né? E vou encerrar a reunião aqui, tá bom? Boa noite a todos. Tchau, tchau.